Tá muito difícil analisar futebol com a cabeça da internet. Desculpa, mas eu não consigo. Eu não vivo de pressão, né? Por exemplo, o pessoal tá perguntando aí, o Dorival cair quarta-feira é justo. Por mim, nem sei se é justo. Com esse elenco horrível, nem sei se é justo. Mas se ele cair na quarta-feira por conta de uma eliminação, você não vai ver eu defender Dorival. Se põe um time titular, a gente ganha o jogo. Só que na quarta-feira, a situação ia ficar um pouco difícil. Eu sei que vocês querem ouvir algo radical, que o Dorival não presta, que o Dorival tem que cair hoje. Beleza, o Dorival cai hoje. Quando a gente não tem técnico nem no sub-20, pô. Você vai pôr quem na quarta-feira? Você acha que o Corinthians vai conseguir contratar alguém? A gente ganha o primeiro jogo. Vamos falar, gente, vou falar. Tá muito difícil analisar futebol com a cabeça da internet. Desculpa, mas eu não consigo. Eu não vivo de pressão, né? Por exemplo, o pessoal tá perguntando aí, o Dorival cair quarta-feira é justo. Por mim, nem sei se é justo. Com esse elenco horrível, nem sei se é justo. Mas se ele cair na quarta-feira por conta de uma eliminação, você não vai ver eu defender Dorival. De jeito nenhum. Agora, pô, falar em queda do Dorival depois do jogo contra o Fortaleza, que mundo nós estamos vivendo, meu? Não, que mundo nós estamos vivendo? Adiantou demitir o Luxemburgo depois de perder o jogo de ida de uma semifinal de Sul-Americana? Hein? O que adiantou pro jogo de volta? Vocês acham que vão chegar alguém, vai demitir o cara hoje, vai chegar alguém, imagina a vida desse técnico, que se chegasse, imagina a vida do Vojvoda. Cara, é muita loucura, desculpa, velho. Vamos supor, chega o Vojvoda na segunda-feira. Aí o Vojvoda vai para um Corinthians e Palmeiras na quarta, imagine se ele é eliminado. O que todo mundo ia falar? Pô, meu irmão, foram demitir o Dorival, o cara ganhou o primeiro jogo, tinha que deixar o cara pro segundo jogo, e agora nós estamos falando em queda do Dorival depois do jogo contra o Fortaleza. Pô, isso é uma loucura, velho. Desculpa, mas o mundo ficou louco, velho. Desculpa, mas o mundo tá doente, meu irmão. Agora, ganhou o primeiro jogo em casa do Palmeiras. Não tem feito um trabalho maravilhoso, excepcional. O trabalho dele tem sido razoável, tá? Existe trabalho ruim, existe um trabalho mais ou menos, e existe um trabalho bom. O trabalho do Dorival é meio termo. Não adianta reclamar que é meio termo, porque se fosse ruim, nós estaríamos lutando para não cair, coisa que nós não estamos, tá? Não estamos lutando para não cair. Trabalho ruim é quando a gente está brigando para não cair. A gente sabe disso. Trabalho mais ou menos é metade da tabela do brasileiro. É o trabalho, é onde nós estamos. Eu estou sendo honesto, viu? E trabalho maravilhoso é brigando por títulos, né? Entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Enfim, velho, como que nós vamos demitir um treinador antes do jogo contra o Palmeiras, gente? Agora, depois do Palmeiras, pelo trabalho que o Dorival tem feito, presta atenção no que eu estou falando. O trabalho do Dorival Júnior vai até o jogo contra o Palmeiras se o Corinthians não passar. Aí, meu amigo, eu defendo isso sim. Se o Corinthians não passar do Palmeiras na quarta-feira, após ganhar o primeiro jogo, eu sou a favor da demissão. Não vou criticar a demissão. Tem gente que acha que eu tô passando pano pro Dorival, né? Eu tô desconfiado que até meus amigos acham isso. Sendo que eu nem converso com o Dorival. E já sentei o aço aqui nas sequências de derrotas que o Corinthians teve com o Dorival. Isso é de uma injustiça comigo muito grande, tá? Agora, desculpa, mas eu não vou ser idiota de falar que o Dorival tem que cair depois de um empate com o Fortaleza, que o Corinthians jogou com o time reserva no primeiro tempo, que tinha que jogar. Você quer saber por que eu critico o Dorival hoje? Se eu sou o Dorival, eu não coloco os titulares nem no segundo tempo. Para mim, ele errou hoje, não em entrar com o time reserva. Para mim, ele errou em colocar vários titulares no segundo tempo. O erro do Dorival foi esse. Entendeu? Aí, ainda bem que tem muita gente que eu considero assim, pessoas coerentes, né? Dorival tem culpa zero, o Corinthians nem elenco tem, time fraco, não é hora de não é hora de demitir, o problema é além disso, entendeu? Sabe, gente, falar em demitir o técnico, cara, é de uma sem noção muito grande,
de algo antes do jogo contra o Palmeiras de quarta-feira. Aí você traz o Vojvoda, você imagina a pressão, tá? Você imagine a pressão do Juan Pablo Vojvoda em assumir o Corinthians, estrear num derby, entendeu? O Dorival ainda sabe o que é derby. Jogou no Palmeiras, foi técnico do Palmeiras, entendeu? É técnico do Corinthians, já foi técnico de seleção, né? Treinou Santos, treinou São Paulo, treinou Flamengo. O Vojvoda estreando num derby. O Corinthians ganhou o primeiro jogo de 1-0. Acabou a vida dele do Corinthians, velho. Se ele não passar. Então, o Dorival vai fechar a casinha e vai tentar ganhar o jogo no contra-ataque, vai tentar classificar no contra-ataque. Se perder na quarta-feira, eu sou a favor da demissão. Podemos chegar à conclusão que não deu certo. Beleza? Eu sou coerente. Agora, falar em demissão do Dorival após o empate com o Fortaleza, para mim é de uma ignorância terrível, sabe? É de uma ignorância terrível. Aí já é demais. Quer questionar, fazer umas críticas pontuais ao treinador? Beleza, pode fazer. Mas querer a demissão do cara hoje, né? Para colocar o Vojvoda para estrear numa quarta-feira, isso nem existe. É coisa de criança que joga videogame. Entendeu? Aí não existe, gente. Agora, o Corinthians, se perder na quarta-feira, o Dorival cai. Eu acho que cai. Tá? Eu acho que cai. E aí vocês vão ver, que nenhum treinador sem reforços vai arrumar a casa desse time aí, vai arrumar esse time. Tá? O Dorival só queria 4 reforços. Entendeu? Então, meu amigo, é triste. Comentar futebol hoje é muito triste, porque hoje o futebol é igual a internet, né, velho? Todo mundo entende, todo mundo tem razão, todo mundo sabe de tudo. Então, tirar um treinador antes de um derby, isso aí, meu irmão, não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum, tá? Agora, o Corinthians precisa contratar. E não dá mais tempo, mas vai contratar como? Agora, cara, a situação do Corinthians é muito difícil, velho. O Dorival se lascou, deve ter se arrependido de ter vindo. Porque ele teve vários momentos para vir para o Corinthians e ele não quis. E quando ele... É assim, né? O Dorival, na verdade, é um cara que não sabe gerenciar a carreira dele. Porque ele sai da seleção extremamente contestado para assumir o maior clube do país. Dorival não tinha que aceitar o Corinthians agora. Não era bom nem para o Corinthians, nem para ele. Nem para o Corinthians, nem para ele. Pelo perfil dele, que é um técnico que não encara os embates, enfim, é um cara que não é muito do confronto, cara, não era o momento. Não era... Em que mundo ele vivia? Tá? Eu nunca falei com o Dorival, né? Desde quando ele assumiu o Corinthians, mas falei com ele durante as negociações. Ele não sabia que o Augusto estava sendo investigado pela polícia, que o negócio estava feio. Ele não sabia. Eu contei isso para ele. Entendeu? Então, assim, que mundo ele vive? Um cara que não conhecia, não estava entendendo o contexto do momento do Corinthians. Por que ele aceitou? Porque ele confiou totalmente no Fabinho Soldado. É um cara que não sabia os motivos, porque o Augusto estava sendo pressionado, era investigação policial, ele não sabia os detalhezinhos. Ele aceitou porque ele quis confiar totalmente, né, no Fabinho Soldado. Cara, foi um grande erro ele ter aceitado o Corinthians. Porque ele não tem perfil, o Dorival não tem perfil de embate. Ele é muito educadinho, muito preocupado com o que vão falar dele, o que pensam dele. Cara, um técnico assim dificilmente dá certo no Corinthians. Agora, dizer que ele é o grande culpado e que ele tem que ser demitido hoje, desculpa aí, para mim já é burrice. Tá? Então vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu não tô aqui defendendo a permanência do Dorival, mas também não sou idiota a ponto de pedir a demissão dele após um Corinthians 1, Fortaleza 1, 3 dias antes de um derby em que o Corinthians ganhou o jogo de ida por 1-0 e faz o jogo de volta agora com a vantagem do empate. Eu não vou ser idiota a esse ponto. Agora, se vocês entendem, se alguns entendem assim, tudo bem.
entendeu? Vou falar que eu respeito, mas nem respeito, porque uma pessoa que pensa um negócio desse, demitir um técnico hoje para começar um trabalho segunda-feira para um jogo contra o Palmeiras, aí já é demais, né? Aí já é demais. Dorival Júnior abriu a coletiva dele dizendo o seguinte: eu não me arrependo de ter preservado praticamente o time inteiro, só o Hugo Souza e o André Ramalho, né, de titulares, porque é muito diferente você desgastar ou jogar com esses caras 70 ou 80 minutos na véspera de um jogo importante do que apenas 45. Como 45? Como 45? Se o segundo tempo teve 53 minutos. E aí você quer me dizer que é diferente você jogar com esses caras apenas o segundo tempo, repito, não 45, 53, do que 60 ou 70 minutos, 10, 15 minutos a mais, começando o jogo, sendo que o cenário do jogo seria completamente diferente. Porque aí, eu vou dizer pra vocês, não tem se, tá? Não tem se. O Corinthians teria ganho o jogo. Teria encaminhado uma vitória se ele começa com os titulares. E eu não tô dizendo que para colocar todos os titulares aqui, porque algumas situações são mais específicas e a gente vai falar sobre elas. Agora, você arrancar um time inteiro, colocar um time completamente reserva diante de um time que tá no Z4, que não tá ganhando de ninguém, não tá machucando ninguém, para depois, no segundo tempo, você pegar esses titulares, colocar no jogo e fazer esses caras se desgastarem para correr atrás do resultado, é muito pior. É muito pior. É claro que eu não tenho embasamento científico e eu espero que as pessoas lá tenham, mas assim, me parece meio óbvio de que se você começa com o teu time titular, encaminha uma vitória, sei lá, por 2-0 e tira os caras no começo do segundo tempo, você preserva muito mais do que se você colocar no segundo tempo e fazer esses caras correrem para buscar um resultado que no máximo foi um empate. Porque aí muda também o cenário para o adversário. Enquanto que o adversário faz um gol cedo, tá no Z4, fora de casa, diante do Corinthians, sabendo o que o Corinthians poderia fazer, os caras ônibus atrás, abdicam do jogo, fazendo cera e atrás da linha da bola. É muito mais difícil entrar. O Corinthians conseguiu aos 49 do segundo tempo. E só porque colocou os titulares. Tem algumas situações que eu super entendo. Super entendo. O calendário do futebol realmente não ajuda. Viagem com grandes distâncias, sei lá, Corinthians daqui a pouco, amanhã, teria que viajar para La Paz, para Cúcuta, subir a América do Sul, pegar altitude. Difícil. O jogo contra o Palmeiras é na mesma cidade. Foi na mesma cidade na quarta-feira. O jogo contra o Fortaleza também em São Paulo. Ou seja, o Corinthians nem precisou ir a Fortaleza. Se fosse o jogo no Nordeste, cara, porque muitos dirigentes e pessoas ligadas ao futebol me falam: Chico, não é o jogo, o que mata é a viagem. É a viagem, mesmo que os caras vão de voo fretado, é desgaste e tal, não sei o quê, né? Tudo bem, vai. Vamos tentar entender quem tá do outro lado também. Não tinha viagem, gente. Era na mesma cidade. O jogo contra o Palmeiras, quarta, em São Paulo. O jogo domingo, contra o Fortaleza, em São Paulo. E o jogo quarta, em São Paulo. Então você já não tem a viagem. Nós estamos no início do mês de agosto. Há 2 semanas, esses caras estavam em férias. E depois treinando 2 semanas para voltar, fazendo um treininho e voltando para casa. Então assim, gente, aí nesse recorte específico do duelo contra o Palmeiras, você não pode colocar, não tô dizendo todos, mas boa parte dos teus titulares num jogo em casa. É difícil entender. Se ele passar na quarta-feira, nada do que eu tô dizendo aqui vai valer, porque o torcedor não tá nem aí e tal, mas o futebol, ele tem as suas possibilidades. E é óbvio que o duelo tá em aberto. O Corinthians tem uma vantagem, mas ela é mínima. Um gol do Palmeiras com, 15 minutos de jogo, acabou, né? Acabou a vantagem. Tô dizendo que acabou. Mas o Corinthians vai ter que buscar o resultado no Allianz Parque. É um jogo igual, gente. É um jogo igual. E o que eu quero dizer com isso é que ele pode se classificar, e acho que ele tem condições para isso, mas pode não se classificar também. Vocês acham que essa conta ele não vai pagar? Desse empate diante do Fortaleza em casa, da maneira como foi, dos outros resultados? Corinthians com 9 jogos em casa tem 4 vitórias. Onde ele sempre foi muito forte.
Então o Corinthians está deixando alguns pontos pelo caminho no Campeonato Brasileiro e ali na frente, porque não tem mais nenhuma outra competição, caso o Corinthians venha a cair da Copa do Brasil, vai sobrar o Brasileiro. Não vai cair, sabe por quê? Porque o time titular é muito bom. Mas é muito bom assim. Talvez seja a maior discrepância do futebol brasileiro, o time titular e o reserva. Cara, é inacreditável a diferença técnica do titular e o reserva. O titular, ele briga por vaga na Libertadores. Não sei se briga pelo título brasileiro, acho muito difícil mesmo. Mas se esses caras jogarem todos os jogos, a diferença é absurda. Só que não dá, né? O futebol não é feito apenas com 11. Agora, o reserva. Gente, o reserva teria dificuldades na Série B. Essa Série B competitiva aí, o time reserva, ele é muito ruim. O time conseguiu até jogar direitinho no primeiro tempo, depois de tomar o gol, porque, cara, o Fortaleza, repito, não ameaça ninguém. Mas o principal jogador de ataque do Corinthians, vocês sabem quem foi, né? Fabrício Angileri. Porque se depender do Thales Magno e do Romero, não vai, gente, não vai. O Dieguinho, esse menino que estreou, boa. Dorival tem mérito de explorar os garotos. Mas não precisava colocar o moleque, inclusive, numa fogueira dessa, né? Pra jogar com um time completamente descaracterizado. E aí, como eu falo pra vocês, daqui a pouco você não precisa preservar o time inteiro ou não precisa colocar todos os titulares. Tá bem, eu entendo isso. Agora, tem algumas situações muito específicas do time do Corinthians. Se a gente tá falando de discrepância entre titulares e reservas, na lateral direita. Na lateral direita é melhor jogar sem ninguém. É melhor jogar sem ninguém ali. Bota 10. Ô, árbitro, deixa eu preencher a súmula aqui. Não, senhor Dorival, mas tem que ser 11. Não, hoje eu vou com 10. Hoje eu vou com 10. Hoje eu não vou botar 11. Eu vou deixar sem ninguém ali. Porque aí é mais fácil. É mais fácil. Deixa ninguém ali. Tira. Não bota ninguém ali. Porque aí vai deixar o André Ramalho mais atento, sei lá, né? Vai deixar um volante ali, o Charles, quem sabe, um pouquinho mais atento ali pelo lado esquerdo, porque não adianta. Botar o Félix Torres ali e nada é a mesma coisa. Aliás, é pior, porque ele compromete. Você acha que tem alguém ali, mas não tem. Não tem a menor condição, gente. Não tem a menor condição. Aí eu pergunto pra vocês. Eu não sou médico, eu repito. Mas o senhor Mateuzinho, que custou mais de 20 milhões de reais ao Corinthians, que tava de férias até pouco tempo, que tava só treinando até pouco tempo, e que aí pegou uma sequenciazinha aí, tá, né? Quarta e domingo, beleza. Ali na frente, o Corinthians não tá na Libertadores. Vai ter tempo pra descansar, pra trabalhar a semana inteira. Mas nesse momento, é um esforço. O cara vai ter que jogar quarta e domingo. O Mateuzinho não podia. Só o Mateuzinho. Mateuzinho não podia. O André Ramalho jogou, mas o Mateuzinho não podia. Você tem um problema gravíssimo na tua lateral direita. O Mateuzinho não podia. Eu não tô pedindo muito, eu tô pedindo o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho já é melhor do que qualquer um dos outros. Do que Léo Manato, do que Félix Torres, do que qualquer um ali improvisado. O Mateuzinho não dava. Isso eu não vou entender. Mas ele poderia jogar 53 minutos, como jogou no segundo tempo. Porque aí o Dorival faz o seguinte, né? Cavalaria. Bota o Mateuzinho, bota o Memphis, bota o Yuri, bota o Garro. E ele acha que jogar 45 é melhor do que jogar 60 ou 70. Não jogou 45, Dorival. Jogou 53 correndo atrás do adversário. Correndo atrás do prejuízo. Ou como diria um amigo meu, correr atrás do prejuízo não, né? Você tem que correr atrás do lucro, né? Correr atrás do prejuízo não. Mas a gente convencionou falar correr atrás do prejuízo. Porque você tá com prejuízo danado, você tem que correr atrás. É muito mais desgastante do que se tivessem começado o jogo, encaminhado a vitória e daqui a pouco... Eu falei pra vocês aqui, o Palmeiras fez isso contra o Grêmio. Na véspera do jogo contra o Corinthians. Botou titulares com 3 minutos, estava 1-0 pro Palmeiras. Resultado perigoso, Mas o Grêmio não conseguiu. Chegou numa bola lá e tal. Mas ele estava ali com os titulares. Daqui a pouco o Grêmio empata, ok, né? Ele continua no jogo, o Grêmio não empatou. Chegou no segundo tempo, o Palmeiras começou a treinar. Os caras foram treinando, segurando o jogo. Porque o Grêmio não machuca ninguém. E o Fortaleza também não. Vejam só. Ele não teria dificuldades. Ele teria tirado os caras no segundo tempo cedinho. Mas não. Preferiu deixar para o segundo tempo e aí... Eu não posso perder em casa. Aí fica aquela loucura. Aquela correria. E bota Carrilho pelo lado direito e cruza e não sei o que, e vai Kaká de centroavante. Aquela loucura para fazer uma epopeia contra o Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro. Precisa disso? Precisa. É o que eu me pergunto. Se o Dorival cair na quarta-feira, tudo isso vai vir à tona, porque são pontos preciosos que o time vem perdendo dentro de casa. Não consigo entender essa preservação, porque ela não se verifica na prática. Você não preservou.
Você desgastou os caras. Ah, mas tem risco de lesão. Como me disse um cara na live, eu fiz a live aqui, tava com a internet oscilando, então a live foi um pouco menor, mas tá aqui à disposição se você quiser acompanhar. Ele falou assim, pô, eu não teria nem relacionado, porque o foco é no derby, daqui a pouco esses caras lesionam. Aí eu concordo. Só que assim, o risco de lesão ainda continua, tá? Porque os caras jogaram quase 60 minutos. Então, eles também correram o risco de machucar.